Salve, salve, palmeirenses de todo o Brasil e do mundo. Gostaria de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal, dar uma força aí para a gente poder crescer, continuar entregando um conteúdo legal para vocês. E, se possível, deixe o seu like e o comentário também. Valeu, obrigado. Avante palestra. Salve, pessoal. Dia difícil para a gente hoje, mas temos que seguir em frente, né? O Palmeiras é gigante, não é uma desclassificação que vai nos abalar. É lógico que existem alguns pontos aí a serem corrigidos, tanto na diretoria quanto comissão técnica e jogadores. Não acho, desde já deixo minha opinião aqui, não acho que a responsabilidade total seja da diretoria. O Palmeiras fez 2 jogos muito abaixo. Existem ou devem existir também, a gente não sabe, ou tenta descobrir, analisar, mas a gente não tem certeza. Existem problemas também ali na comissão técnica, alguma coisa está acontecendo, jogadores que pararam, deixaram de render, enfim. Vamos ver o que o pessoal da ESPN disse sobre o jogo de ontem. Desde já, agradecimentos ao canal, o link vai ficar aqui embaixo. Pro outro lado da moeda agora. Imagens de protestos. Sim, diferentemente do que aconteceu ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo e a torcida aplaudiu, sim, né? Hoje a coisa não foi tranquila, não. Vamos dar uma olhada. Meu amigo, essa é clássica, né? Não é mole, não. A Libertadores virou obrigação. Isso é um clássico. Eu só não imaginava o vice da torcida do Palmeiras nesse momento. Mas, enfim, vamos lá. Sequências do Abel. As piores sequências desde a estreia dele no Palmeiras. Entre setembro e outubro de 21, foram 7 jogos, onde ele não venceu e teve 19% de aproveitamento. Tanto é que vamos lembrar que perto da final da Libertadores, muita gente dava pouquíssimas chances ao Palmeiras. Exatamente. Justamente por esse momento. Exatamente. Aí entre junho e julho, agora, desse ano, 7 jogos, 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, 23,8% de aproveitamento. Entre agosto e setembro do ano passado, foram 5 jogos, com 4 empates e 1 vitória. Em novembro de 2021, 5 jogos. Maio de 2021, 5 jogos. Janeiro de 2021, 6 jogos. Ali tudo com 1 vitória. Agora, o curioso é o seguinte. Tem uma peculiaridade nessa sequência de agora. 4 derrotas. 2 para o São Paulo. 4 derrotas. Porque em nenhum outro momento o número de derrotas foi tão alto. Né? O aproveitamento de 23,8%. E acho que me leva a crer que pelo fato de que os jogadores são mais ou menos os mesmos que já estavam lá. Né? Não é que o Palmeiras entrou dizimado em campo hoje. Tem coisa assim, eu entendo o protesto, a gente tem que contextualizar também que as relações dessa ala da torcida com a Leila já foram muito positivas, hoje não são tanto, a gente nunca pode esquecer isso. Tem outros motivos aí também. Mas existe a questão da comissão técnica dos jogadores. Aliás, por isso acho que seria muito importante poder ouvir os jogadores e a comissão técnica hoje, né? Seria muito importante entender algumas escolhas, entender o que está faltando, porque... Ok, o Palmeiras tem lacunas no elenco e a gente tem falado sobre elas o tempo todo, sabe? O volante ali que falta, né? Tem algumas lacunas no elenco que existem, mas elas já existiam e a gente nunca teve uma sequência como essa. Então, sim, hoje eu entendo apontar o dedo para a direção, entendo por que está se apontando o dedo para a direção, mas eu acho que tem muitas coisas que têm que ser cobradas de jogadores e comissão técnica. E não acho que são as lacunas do elenco que fizeram o São Paulo, por exemplo, ter 3 jogos melhores que os do Palmeiras nos últimos 3 confrontos, 2 no Morumbi e o jogo de hoje. Acho que a questão não é essa. Quando a torcida foca na Leila, entendo que pode haver alguma insatisfação com a gestão, tal, mas o Palmeiras mantém as suas contas equilibradas. Eu acho que tem uma questão assim, primeiro, só para esclarecer, o avião pertence à Leila. A empresa da Leila. Ela não tirou dinheiro do Palmeiras para comprar o avião. Mas, independentemente disso, eu entendo que é um protesto, que tem o simbolismo. Sim. Perfeito. Essa é uma mania do futebol brasileiro, a gente cai muito no que a gente discutiu aqui segunda, Jean. Professor Calçado, estou falando para vocês, porque vocês estavam aqui com a gente, comigo na mesa. Sempre é preciso do vilão. Sempre é preciso do vilão. E se você for olhar o que aconteceu hoje, não tem o vilão. O Dudu não jogou nada. A partida do Richard Rios foi muito ruim. Muito ruim. Outros jogadores estão rendendo menos do que podem. A gente pode até criticar, eu não critico, eu acho que a decisão foi inteligente de jogar com o Dudu mais aberto, mesmo que venha fechando por dentro com o Hendrick de centroavante. Então você tem muitas atuações abaixo dos jogadores para você olhar para presidente e falar, opa, se ela estivesse vendendo jogadores, não estivesse contratando, eu entendo que o elenco precisa de reforços, até porque a referência é o elenco do Flamengo. Não é o elenco da São Paulo. O Danilo, né? Oi? Vendeu o Danilo, né?
E alguns jogadores jovens têm Mas saído os caras também. Por exemplo, se você quer explicar, Sim, se você quer explicar por que o Palmeiras não ganhou do Flamengo, você pode falar em elenco. Perfeito. Porque o jogo mostrou isso. Perfeito. Né? Nesse caso, não, né? Não está mexendo com o técnico. O técnico tem todo o suporte, até onde a gente sabe, toda a estrutura ele mesmo vive elogiando para desenvolver o melhor trabalho possível. O técnico é mantido, ganha um senhor salário, nível europeu, para continuar sendo o treinador do Palmeiras. E com tudo isso, o Palmeiras não está afundando financeiramente. Então, eu até entendo que você pode procurar pontos negativos na gestão, mas a derrota do Palmeiras para o São Paulo não é responsabilidade da Leila. Não é. Eu não consigo, se for, eu não consigo achar. Então, E se alguém discordar de mim, por favor, até me mostre que é, porque eu não tenho nem problema de mudar de opinião. Vocês me conhecem. eu acho que assim, é claro que assim, os protestos, eles são os protestos por essa sequência de jogos que a gente viu. É isso, a gente tá falando de 7 jogos. Né? Talvez se tivesse ganhado todos os jogos do Brasileiro, tivesse lá em cima no Brasileiro e fosse mais uma vez eliminado na Copa do Brasil, dessa vez com um contexto bem diferente do ano passado, né? Então acho que o ano passado, de certa maneira, era fácil você ser eliminado e aplaudir os jogadores por toda a questão da arbitragem, etc. e tal. Dessa vez foram 180 minutos indiscutíveis de superioridade do São Paulo. Eu acho que se cabe algum protesto, se cabe alguma reclamação, alguma queixa, o problema é que em que nível você vai fazer essa queixa? Né? Como vai ser esse protesto? Eu até acho que a coisa do avião, É simbólico. é simbólico, perfeito. é bem humorada, é uma coisa que eu... Porque se existe uma queixa que pode ser feita, talvez seja a queixa em relação a não ter um elenco um pouco mais robusto. Eu discordo, por exemplo, completamente da Libertadores virou obrigação, porque esse grito parece destinado a jogadores e comissão técnica. Sim. Quando você diz que a Libertadores é obrigação, parece que os caras não cumpriram com o seu dever ou não estão entregando aquilo que deveriam entregar em campo. E aí eu acho que assim, aí faz um pouco parte da nossa insanidade, né, na relação com o futebol, porque esse time entregou, esse técnico, esse time, eles entregaram 2 Se Libertadores. não ganha nada esse ano, é um time histórico. Um brasileiro, uma Copa do Brasil, aí as Copas, Supercopa e tal. Supercopa. Então, assim, é claro que você não pode protestar contra esses jogadores, você não pode protestar contra essa comissão técnica, você pode, de alguma maneira, se queixar. Isso a gente fala tranquilamente, porque nós falávamos no começo da temporada e aí precisa ver o quanto tem de decisão do Abel nisso também, que o Palmeiras talvez fosse sofrer muito se os garotos não entregassem tudo que se estava esperando deles. Porque, no fim das contas, toda a aposta de banco de reservas ficou em cima do Endrick, do Luiz Guilherme, do Giovani, que já foi vendido. Alguns foram, inclusive, vendidos. Mas ele repetiu no Campeonato Paulista o time titular muito mais do que a gente imaginava que repetiria. Exato. Que é uma escolha. Quando você pode dar um pouco mais de rodagem. Não, tudo bem, eu não tô nem falando. Mas eu acho que, por exemplo, o Endrick, tava na cara que ele não considerava o Endrick pronto para ser titular do Palmeiras, tanto que ele insistiu com o Endrick durante todo o Campeonato Paulista. Na hora que começou o mata-mata, o que ele fez? Ele pôs o Endrick no banco. Então ele tava, de alguma maneira, tentando ver se algumas peças, alguns jogadores, isso vale para o Giovani também, que depois acabou sendo vendido, se algumas peças poderiam ser úteis de uma maneira grandiosa, vamos dizer, para o restante da temporada. Até agora não tem sido assim. O Palmeiras tem um time titular muito forte, continua tendo. Eu não consigo conceber essa loucura de dizer que agora, né, tudo acabou, morreu, que o time é uma porcaria. É desse que o time joga muito mais ao longo da temporada, que vai recuperar o futebol em algum Até momento. porque a gente já viu esse time se recuperar em diversos contextos e tudo mais. Agora, se tem uma queixa que pode ser feita, e é preciso ver quanto tem também de decisão do Abel nisso, é justamente essa. Talvez, né, 2 ou 3 peças para o elenco do meio para frente para você ter no banco de reservas fossem importantes, e esses caras de fato não foram contratados. Não sabemos se virão ou não agora, depois, né, da eliminação e depois de tudo isso. Os títulos que o Palmeiras conquistou nesses últimos anos com o Abel foram títulos feitos dentro desse processo que hoje o torcedor se coloca contra. Porque não é que era um Palmeiras Perfeito. com craques no banco e agora os craques foram todos embora e está mais difícil. O Palmeiras ganhou os títulos exatamente desse jeito aí. Então é o seguinte, há uma convicção dentro do Palmeiras estabelecida pelo fato de que mostrar dentro de campo, que é real, não é que é uma convicção de algo que vai chegar.
é de algo que foi feito, que é possível ganhar tendo o melhor CT, melhor comissão técnica, a melhor estrutura super profissional que nenhum outro clube brasileiro tem neste nível aqui. Porque o nível de instalação é profissionais e conquista de título. Funciona. E é uma convicção no Palmeiras. Então, assim, vai ser assim para sempre? Não. Mas esta forma de trabalhar trouxe títulos e não foram pequenos, são títulos enormes. Agora, depois de algumas décadas no futebol, ainda me vejo tendo a obrigação de dizer para quem assiste que uma das possibilidades do jogo é perder. É impressionante isso. Né? Que no jogo de futebol há vencedores e vencidos. E quando tem mata-mata, você pode até empatar, mas você perde. Você pode perder empatando ou pode perder o outro ganhar empatando. Porque o mata-mata leva um vitorioso. Então não existe empate aí. Só no placar, porque pro jogo tem um vencedor. Cara, é do jogo. E olha, eu vou dizer, eu fico tão feliz, não com a derrota deste ou daquele, todo mundo vê do jeito clubista. Meu clube! Olha o que ele falou do meu clube. Um dia você é ídolo da torcida, porque você fala que uma coisa você é ídolo. No outro dia você conta você. Bom, é isso aí, moçada. Precisamos, sim, de vários reforços, uns 2 ou 3, pelo menos. Um número 5, eu venho falando isso já há algum tempo. Aliás, não só eu, né? Toda a torcida palmeirense. É vergonhoso a gente não ter um número 5, um time como o Palmeiras, com tantos títulos aí recentes, com uma arrecadação gigantesca, né, um faturamento bem alto, não ter um número 5. É um negócio inexplicável. O Palmeiras hoje não tem um número 5. Tem o Fabinho da base. Não existe outro número 5, o Jailson, né, mas que não deu certo e que eu espero que vá embora e seja até... desejo toda a sorte do mundo, que ele seja feliz em outro clube, mas no Palmeiras não dá. Um abraço, avante palestra.